Olá, nós vamos ter agora um bate-papo, eu e o Dr. César, a respeito de como é que a gente enxerga o cenário para 2020. Esperamos contribuir para a sua vida. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações e seja bem-vindo. Olá pessoal, eu estou aqui com César Pioski, o nosso doutorando. Falta pouco mais de um mês para ele ser doutor oficialmente. Já esteve conosco na Academia da Prosperidade, em que nós estávamos falando sobre o porquê o Brasil tem essa tendência forte de crescimento a partir de 2020. E nós estamos aqui para conversar um pouco justamente sobre o cenário de 2020, qual é a tendência ou quais são essas tendências. Afinal de contas, César, o Brasil vai crescer e vai crescer forte em 2020, na sua opinião? Sim, a perspectiva na nossa análise, né, que a gente sempre está aí acompanhando a conjuntura de curto prazo, curto e médio prazo, conforme permanece aquela leitura que nós fizemos ainda naquela reunião em novembro da Academia da Prosperidade, né? E esta reunião, o que a gente viu lá? Que as condições técnicas para o crescimento já estavam à mesa. Já está à mesa essa condição técnica, né? Todas as condições técnicas para viabilizar o crescimento estão postas à mesa, falta apenas servir. O que falta para servir, né? Para começar o banquete de fato? O que falta ainda para o banquete de fato é essa conjuntura internacional que não deixa o Brasil, por ser um país mais periférico, né? Ele está muito dependente dessa conjuntura internacional. Mas isso não é um fator que venha, dependendo do desenrolar dessa conjuntura internacional, é um fator que não pode, né, atrapalhar o nosso processo de crescimento, né, essa retomada do crescimento. Então, nesse aspecto, eu continuo mais otimista do que eu saí lá de novembro, quando nós fizemos como aquela palestra lá, Como a Lagoa Enche, né? Ali nós colocávamos ali nós observávamos uma economia claramente numa situação parada, mas parada abaixo do seu PIB potencial, né, da sua capacidade de crescimento, mas com condições, o balanço das empresas muito bons, das que permaneceram no mercado de fato, que capitaneia o processo de crescimento. Agora, já nessa virada de novembro, dezembro e janeiro, né, as condições são melhores ainda, né, houve uma retomada ainda mais forte do mercado de trabalho, significa um aquecimento ainda mais forte do mercado de trabalho, ainda que não esteja no nível ideal, tá? Mas já é um sinal bastante positivo, significa que estas empresas estão começando a tirar os projetos da gaveta. Tirando os projetos da gaveta, gera renda, gerando renda, gera emprego, gerando emprego, gera renda, gerando renda, vai gerar o consumo e começamos ali um processo que, por sua vez, estimula o investimento e começa uma espiral positiva, né? No ano passado, o meu grupo de estudos Senados apontava um crescimento de aproximadamente 1,5% do PIB. Eu não sei quanto que dá, você já sabe o número de 2019? Não, dando um pouco fora desse. Eu não sei, mas vai ser um pouco mais que isso, se eu me engano. Um pouco mais do que isso. Neste ano de 2020, nós apostamos no crescimento mais ou menos 2,8%. Isso. Eu estava vendo as previsões do pessoal que é ligado aos bancos, estão prevendo 2,3%. Mas no ano passado eles não previam nem 1% no começo do ano. Então, vamos considerar que a gente continue mais ou menos errando para cima, né? Ou seja, nós estamos achando que vai crescer bem, mas o que nós estamos achando ainda é pouco em relação ao que vai crescer, se continuar nessa lógica. O que acontece com um país que cresce 3,5% do seu PIB, César? Bom, ele tem as condições, se esse crescimento, depende da natureza do crescimento. Se esse crescimento não for um crescimento baseado na treta, né, o que é esse crescimento baseado na treta? Né? É aquele crescimento que o governo ele solta o crédito a rodo, né, faz subsídio, escolhe os amigos do rei para ver quem é o vencedor e faz aquele processo de aquecimento, coisa que a gente tem no nosso passado recente, foi bastante claro, visível isso aí, né? Então, se for um crescimento baseado no investimento das empresas, sem escolha de amigos do rei, esse crescimento ele coloca a economia numa trajetória de esse aquecimento da economia de 3%, repetindo por mais alguns 2 ou 3 anos, ele coloca ali, mantendo por mais 2 ou 3 anos, ele coloca a economia numa trajetória de crescimento sustentável.
Né? Na pior das hipóteses, né? Nós crescemos 3%, mas o que acontece? À medida que a economia ela vai aquecendo, os investimentos também vão, se for um investimento natural, for um processo natural, não for um processo muito manipulado, né? Esse investimento vem crescendo a rodo, então esse crescimento fica maior ainda. Né? Dado algumas questões de restrições externas que o país tem estruturalmente, um crescimento de 3% e 4,5% já estaria de bom tamanho. Seria uma coisa já espetacular. Seria uma coisa espetacular. Já seria uma coisa muito espetacular. Você acredita nisso? A curto prazo, não. Né? Eu acredito no crescimento de entre 2,5% e 3%. Você lembra lá que nos nossos cálculos lá da Academia da Prosperidade dos nossos empreendedores, nós colocamos uma estimativa de 3%, que é a capacidade de crescimento da economia sem pressão inflacionária, tudo mais ali constante, cenário externo bonitinho. Então isso a gente consegue, 3 a gente consegue. Agora repetir o 3, né, é a primeira rodada. Então nós colocamos 3, bateu os 3. Investimento, a FBKF, ela reagiu? Reagiu. Então, opa, vamos para mais uma rodada, ou mantém os 3 ou vai além dos 3. Então esse parâmetro, se é 3, 4, 5 ou 7% ao longo do tempo, no médio e longo prazo, ele vai depender de como a FBKF reage ao longo desse processo. Né? Então, a curto prazo, 3% é bastante razoável, sim, né? Sem pressões. E é muito significativo. E é muito significativo. Muito significativo. Nós estamos saindo, professor Wes, de uma recessão de menos 2 para mais 3, quer dizer... É muito significativo. É um impacto muito significativo. As pessoas não têm ainda noção do que é essa pequena mudança, essa mudança. Ah, eu tenho. Vou dar alguns exemplos para você que está assistindo aí. Nas diversas empresas que nós cuidamos e assessoramos, está sendo cada vez mais difícil contratar gente. Porque achar pessoas, principalmente profissionais mais qualificados, está ficando difícil. Eu não sei, num crescimento desse vai ficar cada vez mais difícil, você não acha, César? Aconteceu isso em 2011, aconteceu isso em 2011 principalmente aconteceu isso. Você estava no Nordeste nessa época, viu que teve apagão de mão de obra. Nós tivemos ali, eu estava no estado do Maranhão, nós tivemos apagão de brita, apagão de mão de obra, apagão de matéria-prima. Foi um processo muito mais... Ali nós estávamos crescendo 7%. Era um absurdo, coisa de louco. A China estava tocando a locomotiva a todo vapor. Hoje 3%, não é? 2% eu já dou por satisfeito, e mantendo essa trajetória, mantendo esse patamar, eu acho que é um céu de brigadeiro para todos nós. Tá? O que acontece? As pessoas em geral, alguns empreendedores, eles se preocupam muito com o tamanho do crescimento. O tamanho do crescimento é o que menos importa a médio e longo prazo. Não adianta a gente crescer hoje 2% e amanhã devolver 3%, que foi o que aconteceu. Nós chegamos a crescer 7% ali em 2010, 2011 e devolvemos tudo, agora crescemos menos 2%. E aí, se você acompanhar a história da economia brasileira, desde a década de 80, ela é PIB crescendo, PIB decrescendo, PIB crescendo, na média é 0. Então, isso é documentado, já é ponto pacífico na literatura a respeito do crescimento econômico, né? O que é interessante? Não é você crescer taxas exorbitantes, é você sustentar uma taxa de crescimento. Se você pegar a economia americana, ela cresce desde os primórdios lá, bastante tempos longínquos, ela cresce a 2,5% ao ano. Tá? Então isso mantendo essa taxa vai como um processo de acumulação. Mas eu estava assistindo no final do ano, César, uma entrevista do atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Sim. E ele estava dizendo o seguinte, que o governo, quando começou, tinha a seguinte meta: crescer o país no primeiro ano de governo 1%, crescer no segundo ano 2%, no terceiro ano 3%, no quarto ano 4%, e se tiver um novo governo, a partir daí 4% seria uma coisa a se manter. Você acha que isso é factível e, principalmente, manter isso é possível? Manter é possível, né? Manter é claramente, perfeitamente possível. Mas é realizável uma meta dessa? Porque, olha, se ele diz 1%, nós já estamos aí projetando acima de 1,5%. Nós projetávamos 1,5%. Nós estamos falando talvez 1,8%, 1,9% talvez, não é isso? 1,9%. Ou seja, quase que o dobro. Sim. Então ele já está entrando no segundo ano com a meta, uma perspectiva de 2%. Aí vamos supor 3,5%. É bastante, né? E aí você diz, vamos manter um crescimento de 4% do PIB, sustentável todos os anos.
Aonde esse país vai parar desse jeito, César? Bom, aí o céu seria o limite, né? Desde que não tenha treta, o cálculo do Guedes é um cálculo muito simples, mas não é simplório. Tá? Simples no sentido de ser bastante didático. O que acontece? Na média, nós vamos crescer 2%. Sei. Na média. Então, eu tenho um ano eleitoral agora que eu vou dar eu espero, se tudo estiver correto, né? De maneira honesta, vamos dar uma azeitada na máquina, um ano eleitoral, o ciclo político, infelizmente, no mundo todo funciona dessa maneira. Então, o empreendedor, gostando ou não, ele tem que conviver com isso. O investidor, o empreendedor, o analista, faz parte da regra do jogo. Né? Não podemos desconsiderar esse aspecto. O que nós temos ali? Então, você no primeiro, você já observa que nós estamos com 2%, vamos fechar 2%. Né? Ano eleitoral, nós damos mais uma azeitada na máquina, vai um pouquinho mais lá para cima. No primeiro ano, você dá uma pequena retraída para começar a manter ali o equilíbrio das coisas. Então, mantendo tudo mais constante, 2% então é a média que eles pretendem crescer de maneira anual, o que é bastante razoável, tá? Bastante razoável. Esses 2%, diga-se de passagem, é o seguinte, de acordo com os cálculos que a gente sempre faz aí para assessorar nossos clientes, o que nós fazemos é o seguinte, olha, 2% é a economia do jeito que ela é. Tá? Do jeito que ela é hoje, é uma economia do jeito que ela é hoje. Não estamos falando ali de processos gigantescos de transformação, de choque tecnológico, de inserção internacional aos moldes da chinês. Não, nós estamos falando de economia a partir do que ela é. Então é bastante razoável, e esse é um dos motivos, professor, é que eu sou bastante otimista, né? Ainda que o economista ele não pode ser otimista nem pessimista, né? Ele tem que ser neutro. Mas você acha que isso anima bastante a gente? Isso que nós estamos falando aqui, a gente está muito otimista, ou você vê que isso é baseado em fatos reais, né? O Brasil realmente está nessa pegada do crescimento de uma maneira bacana. De uma maneira bastante bacana, né? Ressaltando, né? Não é um processo sem volta, não quer dizer que vai deslanchar. Nós temos a restrição externa, que ela é sempre foi a variável de ajuste da economia brasileira. A restrição externa. Quem viveu na década de 70 para 80, viu que a restrição externa bateu a porta, tiveram que fazer ali um ajuste muito violento, perdemos 10 anos ali, foi a década perdida, depois 90 foi outra década perdida, 2000 outra década perdida, nós temos quase um século perdido ali, pelo menos meio século perdido nessa brincadeira. Então essa restrição externa, lembrando, é o principal fator que pode obliterar toda essa expectativa de crescimento. Mas tem consequências isso, não tem? Tem consequências. Eu vejo, por exemplo, muita gente já com dificuldade de contratar alguns profissionais específicos, já estão começando a faltar. Talvez eu diria assim, um conselho: se você quiser formar uma boa equipe, corra enquanto ainda existe disponibilidade no mercado, se esse crescimento acontecer. Mas você vê outras consequências além dessas para esse crescimento que a gente está prevendo aí, sei lá, 3, 2,5, 4 talvez? Melhora a autoestima do povo brasileiro, melhora a autoestima do estudante, melhora a autoestima do empreendedor, melhora a confiança do grande investidor, tá? E isso também melhora nossos valores morais, não tem dúvida, né? Um país crescendo, emprego e renda gerado, você fica menos dependente das benesses do governo, você fica menos refém de determinada pacotes políticos. Então é benéfico nesse sentido, é uma emancipação cidadã. Tá? Eu acho que quem mais ganha com isso, a gente sempre fala de emprego, nós que mexemos com assessoria em empresas, essas coisas, a gente sempre fala, gerar emprego, tudo bem, gerar emprego e renda, isso é uma dignidade da pessoa, mas melhora acima de tudo essa questão moral, a autoestima do brasileiro. Então isso coloca a gente numa trajetória, numa nova forma de ver as coisas, numa maneira mais... Tem geração, professor, que ainda não viu o processo de crescimento. Tá? Nós estamos falando de 30 anos, uma geração, não vi, 2 gerações, não viu o processo de crescimento ainda. O que é uma economia crescer de maneira linear, de maneira robusta, né? Olha o crescimento, ora o pai está empregado, ora o pai está desempregado, ora consegue ir ao parquinho, ora não pode mais ir ao parquinho. Então sempre é essa flutuação. Então o principal elemento que a gente torce para que aconteça, que esse crescimento a manutenção dessa taxa de crescimento é fundamental para isso, é uma condição sine qua non, é justamente manter essa taxa de crescimento, porque aí você consegue entrar numa trajetória equilibrada de crescimento econômico. Tá? E aí que nós podemos falar de projetos para o país, outros assuntos que sempre são colocados
em pauta muito antes de se amadurecer coisas menores, coisas mais relevantes a curtíssimo prazo. Uhum. Eu costumo dizer que eu tenho duas casas, né? Eu moro na minha residência com a minha família e moro no avião, andando por esse país aí, atendendo os diversos projetos que cuidamos e as diversas empresas que ajudamos ao longo dessas 3 décadas de experiência em assessoria, consultoria, etc. E eu tenho visto, César, nos últimos meses, eu diria em especial nos últimos 12 meses, uma coisa que me chama muita atenção: a quantidade de obras de infraestrutura pelo país, não é? Eu vejo na literatura que quando você investe em infraestrutura, a economia também anda mais rápido, né? Porque para você fazer uma coisa crescer, você tem que ter os meios de escoamento, de ir e vir, etc. E de repente eu começo a ler a esse respeito e vejo as pessoas falando assim: em 2 anos talvez a nossa infraestrutura vai dar um salto tremendo, não é? Como você vê esse impacto aí da infraestrutura e a quantidade de previsões de talvez privatizações que devem ocorrer em 2020, né? Primeiro, você acredita que as privatizações vão ocorrer? Segundo, se ocorrer, quais seriam os impactos a seu ver? E também essa onda de investimentos em infraestrutura, como isso nos impactaria, na sua opinião? Começando do fim para o começo, né? Começando do fim para o começo, né? O que acontece ali? A infraestrutura é uma condição sine qua non para o processo de crescimento. É uma condição básica. Básica, é fundamental. É básica. Sem ela não tem processo de crescimento. Tá? Então, os investimentos, tem um cálculo que os acadêmicos gostam bastante, que eles chamam multiplicador. Qual é o multiplicador daquele investimento na economia? Um dos maiores multiplicadores da economia, né, que dinamiza um gasto, que ele tem uma repercussão sobre uma maior parte da cadeia produtiva da economia, é justamente o gasto em infraestrutura. Então, infraestrutura, país nenhum do mundo, tá, resolveu o seu problema de crescimento colocando por debaixo dos panos o problema da infraestrutura. Então, o Brasil tem problemas sérios de infraestrutura. Acho que quem está na lida, isso é uma redundância falar sobre isso, porque quem está na lida sabe. Basta ter um Natal um pouco mais aquecido, que você já tem problemas de logística, o pedido já chega um pouco atrasado, coisas pequenas já dão esse problema enorme. Então, o processo da infraestrutura ele é fundamental, sem ele não tem. Então, investimento em infraestrutura é o melhor tipo de investimento que existe. Tá? Qual é o problema? Nós temos um marco regulatório que ele não incentiva muito o investimento em infraestrutura aqui dentro, principalmente capital externo. Então, o governo é obrigado a capitanear esse processo de investimento, lamentavelmente. Então, o que ocorre? Qual é o melhor arranjo nós temos observado que está acontecendo? É o governo fazer, no primeiro momento, o processo de investimento, arcar com esse custo, e em seguida ele recuperar parte desse custo fazendo uma concessão ou mesmo um processo de privatização. Porque fica muito caro para o governo tocar um porto, tocar uma ferrovia, tocar um aeroporto, né? Então, essa questão do investimento, você tocou num ponto fundamental, é a condição para o crescimento. É ela que puxa aquilo que a gente fala FBKF, ela dinamiza em um determinado momento, quando ela começa a acontecer de maneira sem treta, né, de maneira natural, ela dinamiza o processo de crescimento. Né? E aí entra naquela segunda pergunta que você fez, que é justamente se a privatização ela tem que ocorrer. Eu não falo nem privatização ou concessão. O que não pode é continuar, né, exaurindo recursos do governo para direcionar para aquele setor produtivo, sendo que outros setores estão precisando muito de assistência, principalmente a área social. Então, essa área de infraestrutura, né, ou você muda o marco regulatório, coloca investimento e incentiva o investimento aqui dentro, ou então o governo faz o capitaneamento desse investimento e depois ele passa para a iniciativa privada. Né? Não que nós estamos falando aqui de questão de gestão, mas é o custo para o governo disso. Né? Eu tenho ficado assim muito otimista também com uma outra informação e tenho até me policiado para ver se esse otimismo não me contagia além dos fatos reais. Mas como a gente está por trás de diversas empresas, a gente acaba ficando sabendo de coisas um pouco mais avançadas, né?
Por exemplo, nós temos aí muitas notícias de que o custo da energia no Brasil vai cair substancialmente, vai cair muito, né? E o custo da energia favorece principalmente a indústria. Sim. Principalmente a indústria. Será que o Brasil será reindustrializado? Bom, aí essa questão é um debate que hoje existe na academia, né? É uma controvérsia até, tá? O Brasil, você tocou num ponto fundamental, o Brasil ele vem se desindustrializando paulatinamente desde a década de 80. A nossa produtividade é uma das menores do mundo, tá? O salário mínimo ele não é compatível com a nossa produtividade, então isso gera um problema de ciclo econômico muito sério ali, tá? Mas só a redução da energia ela não é suficiente. Tá? Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, você trabalha com essa empresa, conhece muito bem isso, qual é o padrão de comércio internacional hoje, né, que está em voga? O padrão é aquele chamado cadeia global de valor, é o que a China participa ativamente, é aquele que o Trump odeia paulatinamente, né? Então essa inserção internacional por meio da cadeia global de valor, ela representa uma inserção muito rápida. Agora, quão benéfica, quão vantajosa ela é para uma economia tal qual a brasileira, isso ainda é uma grande discussão. É verdade, nós temos um problema muito sério de inserção internacional. Quando você pega os países, né, na próxima encontro eu posso até levar uma figurinha que nós produzimos tempos atrás, e classifica eles por conteúdo tecnológico, o Brasil ele é praticamente isolado, né? Em todos os indicadores que a gente olha, o Brasil ele é isolado do cenário internacional nesse aspecto. O que salva a economia brasileira hoje é o agronegócio. Né? Ainda é o agronegócio, é o que salva a economia brasileira, porque se você pegar o processo de industrialização, nós somos muito mais consumidores do que produtores, né? E aí tem esse pequeno problema. Mas, de fato, a energia ela é um insumo fundamental, é um absurdo, não faz sentido a energia que nós pagamos aqui em Minas, principalmente. Né? Não faz sentido essa energia que a gente paga aqui. Né? Bom, de qualquer forma, a energia vai mudar bastante o jogo, né? Talvez não a curto prazo, mas, de fato, quando nós conversamos com muitas pessoas ao redor do país, nós temos aí muita gente fazendo aposta mesmo no agrobusiness, principalmente por causa desse acordo com a União Europeia. Embora ele ainda não tenha grandes efeitos visíveis sobre as nossas vidas, mas tem uma grande tendência. O que você pensa sobre isso? Sim, não sei se você lembra da sua época de universidade, o conceito das vantagens comparativas, né? Ninguém bate o Brasil em vantagem comparativa quando o assunto é essa questão da produção agrícola, né? Esse agribusiness. O que acontece aí? O problema é que hoje não basta apenas produzir bem, você precisa de acordos comerciais inteligentes, né? E durante muito tempo nós patinamos nesses acordos comerciais. As barreiras tarifárias, as barreiras alfandegárias que são colocadas aos produtos brasileiros aí fora, todo mundo conhece, né? E por que nós conseguimos ainda ser competitivos nessa área? Porque a nossa vantagem comparativa ela é formidável nesse sentido, né? Então, pensando se o governo pode fazer alguma coisa pelo agronegócio, é fazer melhores acordos em relação a esses grandes centros consumidores, né? Porque vantagem competitiva nós temos. Agora, as barreiras não tarifárias, essas barreiras elas de fato mudam todo o complemento do jogo. Daí essa questão polêmica do Mercosul, se você observar como é que os países estão hoje, abandonaram a OMC, de certa forma, bastante fria, né? Discretamente abandonaram a OMC e foram partindo para o tete a tete, cada qual fazendo acordos bilaterais. Então, de repente, esvaziou essa questão de acordos multilaterais, ficou acordos bilaterais. Então, isso é uma expectativa muito grande e uma grande preocupação, porque dependendo do acordo bilateral que for negociado, né, nós podemos ali ter nossa vantagem competitiva, nossa vantagem comparativa bastante né, arrefecida. Agora vamos no outro assunto aqui, César. Eu vejo que no Brasil o preço do dinheiro, o custo do dinheiro é muito alto. Talvez um dos mais altos do mundo, né? E de repente começam a surgir sinais de que, embora continuamos com o preço do dinheiro muito alto, de que esse dinheiro vai começar a ficar mais barato.
Qual é a sua expectativa em relação a isso? O dinheiro vai ficar mais barato, vai ficar abundante? Não, vamos continuar sendo um país absurdamente caro. Como é que é isso em 2020? Para 2020, o dinheiro permanece como está na melhor das hipóteses, né, curtíssimo prazo. Para esse dinheiro, esse custo cair, nós precisamos aumentar a nossa produtividade a médio e longo prazo. Se você não aumenta a produtividade a médio e longo prazo, não faz muito sentido você ter ali um dinheiro bastante... Por que nosso dinheiro é caro? Nossa escassez de poupança. Entende? Como é que você faz essa poupança gerando excedente? Como é que você gera excedente? A partir do aumento da produtividade. E aí que torna o dinheiro mais barato, né? E aí você aumentando a sua capacidade produtiva, fala a economia brasileira como um todo, aquele PIB potencial, à medida que você expande aquele PIB potencial, maior capacidade do Banco Central jogar dinheiro nessa economia sem efeitos inflacionários. Em outras palavras, nós vamos ter que investir em máquinas, equipamentos, em capacitação de pessoal, sobremaneira. Talvez 2020 seja um ano de preparação para isso, né? Para que nós tenhamos aí, talvez em alguns anos, um dinheiro bem mais em conta, uma vida bem mais próspera, né? Isso. Melhorar a nossa pauta de exportação, deixá-las menos concentradas. Deixando a pauta de exportação menos concentrada, mais recursos que pode entrar do estrangeiro, maior o intercâmbio que a gente pode fazer com o pessoal lá fora, né? E aí diminui ainda mais o custo do dinheiro, porque o empresário ele pode, né, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, neste cenário, ele pode verificar se ele toma um dinheiro emprestado aqui ou ele toma lá fora, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos de uma condição estrutural que seja bastante robusta. E caminhar para isso é o que a gente acompanha ali com a lupa, né? Saber se de fato nós estamos caminhando para esse tipo de coisa. Como é que a gente sabe? Só para o nosso empreendedor pegar essa informação, né? Como é que a gente sabe que nós estamos caminhando para uma melhora nesse sentido? É só ver se aquele PIB potencial que a gente mostrou lá no último encontro, ele está expandindo ou não. Qual é a capacidade máxima de crescimento da nossa economia? Hoje ela é 2%, 3%. Se ela passar para 5%, estamos no caminho certo, é isso que tem que acompanhar. É esse parâmetro bastante simples, né? Se ela não caminha, aí não aconteceu, vamos voltar para a prancheta, vamos voltar para a planilha, vamos nos ajustar a essa nova realidade. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que nós estamos aqui concordando sobre 2020. 2020 será um ano de crescimento. Sim. Ano de crescimento. Nós estamos concordando também que 2020 será um ano de um crescimento razoável, não explosivo. Um crescimento talvez aí de 2% até 3%, estourando 4%. Mas o ideal entre 2% e 3%. Perfeito. Concorda? Nós estamos dizendo que num crescimento desse, muitas oportunidades vão surgir e essas oportunidades que estão surgindo a curtíssimo prazo são oportunidades que estão sendo aproveitadas principalmente por empresas muito capitalizadas, Perfeito. Pessoas que têm recursos, porque o custo do dinheiro no Brasil é muito alto. Então, há um mar de oportunidades surgindo, mas essas oportunidades ainda não estão acessíveis para a maior parte das pessoas. Por quê? As pessoas e as empresas que estiverem com capital e estiverem com projetos alavancados em termos de viabilidade, estão, claro, entrando no jogo com uma certa vantagem competitiva, não é? Perfeito. A despeito disso, o crescimento ele deve se dar também pelo fato de que grande parte da logística está sendo destravada. Isso também vai gerar, em mais alguns anos, muitas oportunidades para quem quiser investir, ganhar dinheiro, prosperar, etc. Concorda? Estamos avançando nessa questão e, claro, a geração de emprego e renda com esse tipo de processo é muito grande. Nós demos aqui até o conselho de que, se você quiser montar a sua equipe, corra, porque vai faltar profissional, provavelmente, em especial em 2021 e 2022, com certeza, mas já está começando a faltar em alguns setores. E, claro, a crista da onda é, sem dúvida nenhuma, o agronegócio. Concorda? Perfeito. Pelo menos nessa primeira espiral de crescimento, sim. Sem dúvida nenhuma. Gente, pelo que nós estamos debatendo aqui, eu espero estar certo, espero que o Dr. César também esteja certo. Nós estamos achando que 2020, a não ser que aconteça, como muita gente de vez em quando fala, que haverá guerra aqui, ali, acolá, que vai nos atingir fortemente, a não ser que aconteça uma coisa muito grave, mas a continuar a atual situação, as perspectivas são muito positivas, sim. Isso, concordo. Recapitulando o que a gente falou
bem no começo, as condições técnicas para o crescimento já estão à mesa. A condição técnica está toda à mesa, é só servir. Agora, quem pode servir tem que estar capitalizado, né? Nesse primeiro momento. Lembrando que é uma espiral. Então, primeiro entra os super capitalizados, depois um pouco menos capitalizado, e vai subindo à medida que a economia vai, o crédito vai expandindo, à medida que o crédito vai expandindo, vai entrando os menos capitalizados, até chegar a hora que os totalmente descapitalizados entram no jogo, e aí é a hora justamente que os capitalizados já estão saindo do jogo. E vira aquela brincadeira, aquela história toda que a gente viu na nosso último encontro lá na academia. Bom, então, para finalizar, eu gostaria de dar o meu conselho, passo a palavra final para o César, mas o conselho é: se você andou esses anos todos muito amuado ou amuada, de uma maneira tristonha, está na hora de começar a sacudir a poeira, se levantar e começar a fazer aquilo que você sempre gostaria de fazer, que é construir o seu caminho, porque agora a gente começa a ter um cenário mais favorável. Esperamos que esse cenário ele se consolide e que o cenário externo não atrapalhe o nosso cenário interno aqui e que a gente consiga galgar isso. Então, a palavra final aí, Dr. César, para falar um pouquinho sobre sua perspectiva e seus ponderamentos finais. Bom, 90% daquilo que é a minha perspectiva, nós já chegamos aqui num consenso, professor, então é mais fácil minhas suas palavras, né? E lembrando apenas que investimento é um exercício de previsão do futuro. Então, aquele que você quer, como o professor Wesley colocou, é hora de formar a equipe, não é pelo que você está vendo agora, mas é o que começará a aparecer no horizonte dentro em breve. Né? Então, todo o processo, todo empreendedor bem-sucedido, todo investidor bem-sucedido, ele não olha aquilo que está acontecendo no momento, ele olha aquilo que está prestes a acontecer e toma atitude para isso. Então, estamos aí com as condições, repito, insisto, com as condições para o crescimento colocadas à mesa. Tem algum cenário, um ruído internacional, vamos ver como é que isso vai nos afetar, mas eu creio que o desenrolar dessa situação não seja grave o suficiente para reverter todo esse processo. Nós temos um ano eleitoral, que o ciclo eleitoral ele sempre aquece um pouco mais a economia, e estar preparado, porque quando começar a acontecer, será aquela brincadeira, né? A maré encheu, você não viu, e aí perdeu ali a oportunidade, né? Então, se era aquilo que você queria, chegou a hora, está chegando a hora, né? Então os sinais são cada vez mais fortes e vamos aproveitar preparado. A sorte favorece aqueles que estão preparados, né, professor? Os romanos diziam que a sorte favorece aos ousados. Aos ousados. Ouse! Então esta é a hora, estamos aí, né? Então, basicamente esse é o cenário, essa leitura que a gente faz previamente para 2020, tá? E é uma leitura bastante conservadora, diga-se de passagem. É isso aí. Em breve teremos mais análises.